Você já imaginou como seria morrer? E voltar para contar o que viu? Hoje, vamos falar sobre um homem que literalmente morreu e teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Dean Braxton era um profissional dedicado, supervisor no Departamento de Liberdade Condicional dos Tribunais Juvenis de King County, em Seattle. Ele amava seu trabalho e sempre dizia, em tom de brincadeira, que continuaria ali até o dia de sua morte. O que ele nunca imaginou é que esse dia chegaria tão cedo. Mas aqui está o mais surpreendente: a história dele não termina aí. Na verdade, foi exatamente nesse momento que sua jornada mais extraordinária começou. O que Dean viu do outro lado? O que aconteceu enquanto ele esteve morto? Será que há algo esperando por nós após a vida? Prepare-se, porque essa história vai te deixar arrepiado. O que começou como um dia comum logo se transformaria no momento mais decisivo da vida de Dean Braxton. Era 5 de maio de 2006, quando ele começou a sentir uma dor intensa no lado direito do corpo. Não era uma dor desconhecida, ele já havia passado por isso antes. Uma pedra nos rins. Nada que não pudesse suportar. Ou pelo menos era o que ele pensava. Mas dessa vez algo estava diferente. A dor não passava. Pelo contrário, só piorava. Dean finalmente decidiu ir ao hospital. Lá, os médicos rapidamente perceberam que a situação era mais grave do que parecia. A pedra nos rins estava presa e havia causado uma infecção renal. Para tentar aliviar seu sofrimento, administraram morfina e iniciaram um tratamento com antibióticos. A decisão médica foi clara. Ele precisaria de uma cirurgia no dia seguinte. Parece algo simples, certo? Um procedimento rotineiro, mas o que ninguém sabia é que Dean Braxton nunca chegaria a essa cirurgia. Naquela noite, algo aconteceu, algo que ninguém esperava, e foi ali que sua jornada para o além começou. O que era para ser um simples procedimento médico, rapidamente se transformou em um pesadelo. A cirurgia para remover as pedras nos rins de Dean Braxton foi um sucesso, mas havia um problema. Um erro fatal. Os antibióticos administrados antes da operação não foram eficazes contra a infecção que já tomava conta do seu corpo. E quando os médicos quebraram as pedras, algo terrível aconteceu. Toxinas foram liberadas diretamente na sua corrente sanguínea. O resultado? Septicemia. Uma infecção devastadora que rapidamente levou à falência múltipla dos órgãos. O coração de Dean parou. Seu corpo simplesmente desligou. Naquele momento, os médicos se viram diante de uma dura realidade. Não havia mais nada a ser feito. Ele foi oficialmente declarado clinicamente morto, não por alguns minutos, mas por 1 hora e 45 minutos. Mas aqui está o mais impressionante. Essa não foi o fim da história de Dean Braxton. Foi apenas o começo. Porque enquanto seu corpo permanecia inerte, sua consciência estava viva em outro lugar. E o que ele viu desafia toda a lógica da ciência. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te surpreender. A morte, para muitos um momento de medo e incerteza. Mas para Dean Braxton, foi o início de algo incrível. No instante em que seu coração parou de bater, ele sentiu algo inesperado. Paz absoluta. Nenhum desespero, nenhum pânico, nenhuma dor. Apenas a certeza de que ele estava indo para onde sempre acreditou que iria. Então, aconteceu. Ele deixou seu corpo. Sem esforço, sem resistência. Ele apenas saiu. Dean lembra de olhar para baixo e ver seu próprio corpo inerte sobre a maca do hospital. Os médicos em volta tentando reanimá-lo. Mas ele não sentia mais ligação com aquilo. Como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, começou a subir. Primeiro, atravessou os andares do hospital em uma velocidade indescritível. O teto, as paredes, nada o segurava. E então, ele foi além. O mundo terreno ficou para trás. Ele se movia rápido demais para compreender, como se estivesse sendo atraído para um destino muito maior. E quando finalmente parou, ele percebeu onde estava.
Dean Braxton acabava de chegar ao que ele descreve como o céu. Mas o que ele viu lá foi algo que mudou sua vida para sempre. Dean Braxton diz que não apenas chegou ao céu, ele foi recebido pelo céu. Ele se lembra do momento exato em que cruzou o limite entre a vida e algo muito maior. Foi como atravessar uma janela de luz, um brilho tão intenso e acolhedor que não queimava, mas envolvia cada parte do seu ser. E então ele sentiu uma paz que não pode ser explicada com palavras humanas. Não era apenas calma, era um tipo de paz viva, algo que preenchia cada parte do seu ser. Ele olhou ao redor e percebeu que tudo ali estava feliz com sua chegada. As árvores, as flores, o próprio ambiente. Parecia irradiar alegria por ele estar ali, como se tudo no céu fosse consciente e cheio de amor. Foi nesse instante que Dean compreendeu uma verdade avassaladora. O céu não era apenas um lugar. Era um relacionamento, um vínculo eterno com Deus e com Jesus. Mas o que ele viu a seguir mudaria sua visão sobre a eternidade para sempre. O que você faria se de repente estivesse diante de Jesus Cristo? Dean Braxton não apenas pensou nisso, ele viveu essa experiência. Depois de atravessar aquela luz indescritível, ele se encontrou caminhando por uma floresta, mas essa não era uma floresta comum. As árvores pareciam vivas. Elas não apenas se moviam, mas pareciam reconhecer sua jornada como se soubessem exatamente quem ele era e por que estava ali. Mas Dean tinha um único desejo: ver Jesus. E então aconteceu. Naquele momento, ele o viu. Não havia dúvidas, não havia confusão. Era ele. E sem pensar, sem hesitar, Dean caiu de joelhos. Não por obrigação, nem por medo, mas porque ele sentiu algo que nunca havia sentido antes, um amor tão puro e avassalador que o consumiu por inteiro. Foi nesse instante que ele entendeu. Ele só estava ali por causa do que Cristo havia feito. Gratidão, amor, reverência. Tudo se misturava em um momento que palavras jamais poderiam descrever completamente. Mas a jornada de Dean ainda não havia terminado. O que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Imagine estar diante de Jesus Cristo, sentindo um amor indescritível, cercado por uma paz que nada na terra poderia oferecer. E, de repente, ouvir as palavras: "Não, não é sua hora, volte." Foi exatamente isso que Dean Braxton ouviu. Naquele instante, tudo nele queria ficar. Quem trocaria o céu pela vida terrena? Mas a ordem veio diretamente de Jesus, e quando ele fala, não há discussão. Ainda assim, Dean hesitou. Antes de retornar, ele quis ver mais. E foi então que ele percebeu que o céu não era apenas luz e beleza, era uma criação viva, vibrante. Montanhas majestosas, rios de uma pureza indescritível, campos que pareciam se estender para além do horizonte. Até os animais estavam ali. Mas tudo, absolutamente tudo, emanava a presença de Deus. Dean sabia que seu tempo no céu estava acabando. Mas antes de partir, ele faria uma última descoberta, algo que mudaria sua vida para sempre. O que foi? Fique comigo, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Agora, imagine estar no céu, imerso em tanta paz e amor, e pela terceira vez se deparar com algo que você nunca esperava ver. Dean, enquanto ainda estava diante de Jesus, teve uma visão que mudaria sua percepção sobre a vida e a morte para sempre. Sua família. À medida que ele olhava, sua avó Mary surgiu à sua frente, radiante como nunca antes, e logo atrás dela, gerações de parentes todos com um brilho em seus rostos, como se a felicidade nunca tivesse sido tão intensa. O que mais surpreendeu Dean foi ver pessoas ali que ele nunca imaginou estar no céu. Ele havia sido criado com uma ideia específica do que significava estar diante de Deus. Para ele, havia critérios, regras, talvez até um julgamento rigoroso. Mas o que viu naquele momento foi totalmente diferente. A visão de sua família o fez perceber que no céu não há espaço para julgamento humano. Deus não age como nós. O critério para estar ali não se baseia em nossas falhas, mas em um amor incondicional.
Esse momento foi revelador para Dean. Ele entendeu que o céu não é um lugar exclusivo para os perfeitos, mas para todos aqueles que aceitam o amor de Deus. E o que ele sentiu ao ver sua família? Isso vem a seguir, e você não vai querer perder. Imagine estar em um lugar de pura paz, rodeado de seres amados e acolhedores, e de repente sentir uma ordem vinda diretamente de Jesus Cristo. Isso aconteceu com Dean. Ele, com o coração cheio de gratidão e amor, estava pronto para permanecer no céu, mas a última ordem o surpreendeu e o fez refletir profundamente. Não é sua hora, volte. Essas palavras não foram ditas em tom de dúvida, mas com autoridade, um comando claro e irrefutável. Dean, com respeito, se preparou para retornar. Mas antes de partir, sua avó Mary, com aquele sorriso que só os seres do céu podem ter, reforçou a missão. Traga o maior número de nós de volta com você que puder. Foi a despedida que ele jamais imaginou receber não apenas de um ente querido, mas de uma missão maior. Deus tinha planos para ele ainda aqui na terra. E então, com um último olhar para o céu, que havia começado a entender de forma tão profunda, Dean atravessou novamente as árvores, sentindo cada passo como se fosse um último momento de conexão com aquele lugar. Ele deixou o céu, mas não sem levar consigo algo muito mais forte do que ele jamais imaginara. A verdadeira missão de Dean estava apenas começando. Após a ordem de voltar, Dean experimentou um retorno que muitos poderiam considerar como impossível. Ele voltou ao seu corpo, mas não de uma forma comum. Ao se aproximar do hospital, Dean observou de cima o ambiente ao redor. Os médicos estavam prestes a assinar seu certificado de óbito. Eles já haviam declarado o que, para todos os efeitos, parecia ser o fim da sua jornada. Mas Dean estava lá, flutuando acima deles, já ciente de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ao voltar para seu corpo, algo o tocou profundamente. Ele descreve o sentimento como uma mistura de tristeza e resignação. Não porque ele temesse retornar à terra, mas porque o céu, aquele lugar de paz e luz, parecia tão perfeito que a despedida foi difícil de aceitar. Dean sabia que a jornada de sua alma na terra ainda não estava completa. A sensação de retorno foi, ao mesmo tempo, física e emocional. Ao sentir seu corpo novamente, uma nova missão parecia se desenrolar diante dele, mais clara do que nunca. Dean percebeu que o que ele havia vivido não era apenas um vislumbre do que há além da morte, mas uma missão viva que o acompanharia em todos os seus passos. Ele não estava mais o mesmo algo dentro dele, havia mudado para sempre. O que ele trouxe de volta com ele? A resposta está por vir. Gostou da jornada de Dean? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para conhecer mais experiências de vida após a morte. E se você tem uma história, é só nos mandar no e-mail da descrição do vídeo. Até a próxima.